Coisa que a Andréia falou, que inclusive eu vim pra cá. E a gente vai pro salão de festa também. Então vocês vão ver a Dani no banheiro. Eu já estou sentindo uma coisa estranha quando eu entro aqui. E acesso. A gente tem acesso a isso? Temos. Acesso. Que buraco, cara. Agora tu sabe que chegar aqui tem passagem secreta. E agora, nesse primeiro dia de prática que está sendo aqui na gravação mesmo, assim, do documentário e a realização dessa conversa, dá uma sensação dupla, assim, de que está sendo legal porque está acabando e ao mesmo tempo dá vontade de pensar mais coisas, de ver como isso vai poder se desdobrar em outras coisas. Quando eu entrei aqui, eu fiquei muito... A sensação era de acúmulo demais de informação, né? E me deu até dor de cabeça por conta da quantidade de informação e eu tentei procurar, embora isoladamente, muitas imagens que eu tinha tido do texto que me chegou primeiro, né? Primeiro chegou um texto que foi um fragmento do poema São Pedro, né? E hoje eu senti a emoção de estar junto com todo mundo, né? E daqui onde eu estou, olhando ali agora a linha do horizonte, como a Hélida falou, tem um barco, né? Então, assim, as imagens chegam para mim também como voltando para aquele poema inicial. E no barco em que todo mundo topou entrar, né? Seja da maneira que for, era muito difícil trabalhar com muitas pessoas e a gente consegue, né? A gente trabalha com energia e, diferente dele, eu falaria que então não é uma finalização. Eu entendo esse sentimento, né? Mas para mim é o início mesmo de estarmos juntos nesse navio, já que aqui tem o formato de navio também, estarmos todos juntos. Traz a ideia de bagagem, o que a gente leva nesse navio também, o que a gente acumula de cada um, o que a gente acumula de palavra, de imagem, de gestos, né? Do percurso todo, do que a gente acumulou. Mas onde é que está a bagagem? Não é essa bagagem do viajante que está viajando no navio, né? Que tem toda essa bagagem. Será que o melhor lugar da bagagem não é numa mala sem fundo? Vai colocando ali e vai escapando e vai deixando, de alguma forma, vai deixando um rastro. Temporária falta de vento. O mar, na próxima janela, parece um amontoado de sacos plásticos e azuis sem movimento.
Um dos textos que a gente também trabalhou, aquele do Foucault, em que ele falava do desejo, mas com a ideia de, antes de desejar alguma coisa, tentar buscar prazeres novos. Posso até não desejar primeiro, mas eu vou tentar buscar prazeres novos. E na dança, quando a gente está dançando, a sensação é essa, né? Que o nosso corpo está tão automatizado que tem muita coisa. Cada aula, cada professor que chega, cada pessoa que sai, vai deixando nessa mala sem fundo alguma coisa que você não sabe para onde vai escorrer se ela está sem fundo. E isso, na verdade, acho que é o processo da vida, realmente, que é o que a gente faz, é o que a gente não sabe. Sabe? Eu acho que essa é a essência do que a gente está fazendo aqui. A gente não sabe o que está fazendo aqui. Entende? Mas a gente sabe, ou tem essa sensação, essa intuição de que é algo importante. Né? Então, se o desejo é uma inquietação, ela é uma inquietação que pode pensar algo que eu nem sei nem o que é que existe. Como é que pode me faltar algo que eu não sei? Né? Então, eu penso o desejo mais desse jeito. Né, como uma inquietação que me leva a uma direção que... Né, então, quando eu penso isso pela falta, me parece sempre que tem algo que já está meio possível de ser preenchido. Antes prazeres do que antes desejo. Né? Aí sim, ele diz que depois de inventar novos prazeres, então ser desejante. Preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar. Uma das coisas que eu acho que a dança tem uma diferença muito em relação ao vídeo é a questão do processo. Assim. E aí eu falo da questão da disciplina. Né? Porque eu não vejo nos trabalhos de vídeo, né? Mesmo nos trabalhos experimentais, salvo um ou outro, vamos dizer, a obsessão, a disciplina, o trabalho incorporado que tem o pessoal da dança. Né? Eu sinto, os corpos que fazem dança têm uma disciplina que os corpos que fazem vídeo não trazem. Né? E eu acho que isso se traduz muito na qualidade de presença que você tem. Que na dança você acessa pelo contato direto, no vídeo você acessa a partir de um outro, que é a imagem, que não traz mais esse contato primeiro. Mas eu acho que se você não tem esse processo no teu corpo, na hora da produção da imagem, isso acaba se refletindo na construção da imagem. E eu vejo imagens pouco construídas nesse sentido de que você constrói um movimento, de que você pensa uma coreografia, de que você repete, refaz, e você retém, e você improvisa. Eu acho que esses processos, o improviso, né, e a incorporação do improviso, como é feito na dança, eu acho que é uma coisa que o vídeo poderia aprender muito com a dança. O Alexandre perguntou o que é que a dança ensina para o vídeo, né? E o que é que o texto ensina para o vídeo, o que é que o texto ensina para a dança, sabe? Uma outra questão que também move, porque a gente pode pensar assim, o texto como uma captação de imagens também, pode pensar o texto um corte de um parágrafo, um corte de um verso como fades, né, também, como ritmo, como também pode incorporar tudo isso na respiração, que é uma coisa fundamental na dança, né? Há tratados de metrificação, por exemplo, que o Pound fala, que está relacionado ao ouvido. Então, ao ouvido, e que o Otávio Paz também vai falar dessa respiração, assim, dessa respiração do poema. Eu não tenho resposta para o que ensina, né? Assim, o que ensina, mas eu fico pensando que são as experimentações que se dão a partir dali, de que as pessoas leram o poema, toparam ler, mas lê em voz alta, lê como diz a Silvinha, lê como um presente para o outro. A gente vem trabalhando nisso, como a gente dá para o outro. Então, o tempo inteiro que a gente está dançando, que a gente está gravando, na verdade é como se a gente estivesse lendo, né, o poema em voz alta, porque o poema é um poema difícil. Você tem que estar lendo 1, 2, 3, 4, 10 vezes e não captura tudo. Talvez nem seja para capturar. Eu diria, arriscando, que ele ensina a habitar, morar, né? Ou, como eu disse ontem em algum lugar, demorar, não é? Derramar. Então, ler o poema, na verdade, ler em voz alta, será que não é a melhor maneira de habitar o poema?
Andar traz a palavra mono, em uma monofonia de deslocamento, guardando a criança que pula, perdida em daguerreótipos não disparados. A ladainha desfeita espalhou-se nas contas do terço quebrado por um sofrimento de um prato de coroa de espinhos com gosto de sangue ao rasgar a garganta, que na verdade era a perseguição de um céu mnemônico com todas as coisas protocoladas. Fugir através dos vincos do edifício era resolver a vida em esconderijos, em solução sem risco, onde estariam os cantos. A relação que a literatura tem com o movimento, para mim, o que me inspira na literatura para fazer a dança é o que não está escrito, né? É exatamente o que não está dito. Então, o que está dito me interessa pela possibilidade do que não está posto, pelo que não está capturado, pelo que vazou, pelo espaço que existe entre uma coisa e outra, né? Então eu penso que isso dessa relação com a dança, com o vídeo, também envolve esse processo de você trabalhar com um vocabulário que já está, que você já domina até certo ponto, e você conseguir fazer combinações novas a partir disso. Então os movimentos cotidianos, que eu acho lindo essa coisa da dança contemporânea, de utilizar o movimento do cotidiano e tal, mas assim, na hora que eu tenho consciência daquele movimento e que eu busco aquele movimento, eu já crio uma nova, ele se torna um movimento conotativo. Ele já não tem mais já não é mais aquela frase. Você tem vocabulário na literatura, você tem vocabulário no vídeo, você tem vocabulário na dança, tem vocabulário de movimento. Então, a manipulação disso, o brincar com essas texturas, o reaprender, o reelaborar esse vocabulário, traz pra gente, como prêmio talvez, a possibilidade do silêncio. O olhar do dançarino incorporado na pessoa que filma também é uma coisa interessante para a gente se pensar o vídeo, né? Que o Eduardo começou a falar, eu estava aqui passando a limpo umas coisas que eu anotei na sua fala terça-feira. E eu estava passando a limpo exatamente uma frase que eu anotei, que você falou: enquanto está se construindo o trabalho, ele já está se desfazendo. Verdade. Né? E ele estava falando exatamente desse processo